Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui esta apresentação sobre a regularização dos fundos da criança e da pessoa idosa perante a Receita Federal. Então, essa apresentação está sendo gravada como uma forma de auxiliar, né, os gestores dos municípios aqui de São Paulo, que ainda ou não criaram os seus fundos, não regularizaram os seus fundos perante a Receita Federal, ou tem algum problema ainda, né? Então, é, todos os anos a gente vem fazendo esse trabalho, né, de orientação aos municípios para que regularizem os seus fundos, para que eles possam estar aptos perante a Receita Federal para receber recursos da destinação do imposto de renda diretamente na declaração. Então, esse vídeo é destinado, né, aos gestores municipais, membros de conselhos de direitos da criança e da pessoa idosa, né, para que possam aí saber os passos aí precisam ser feitos, os procedimentos que têm que ser observados para que possam regularizar os seus fundos para o ano que vem, né? A declaração de imposto de renda já foi este ano, né? Até ali o final de maio, mas há um prazo que os municípios precisam observar para regularizar aqueles que ainda não estão regularizados, obviamente. Há um prazo aí até o dia 15 de outubro para que sejam feitos esses procedimentos para que o município possa, no ano que vem, estar apto para realizar, né, a campanha de destinação na sua cidade e incentivar o cidadão a fazer a destinação de parcela do imposto de renda, pessoa física, para projetos sociais, particularmente relacionados à criança e à pessoa idosa. Dessa palestra, nós não vamos falar da campanha destinação em si, né? Nós vamos falar especificamente do que o município precisa fazer, caso ainda não tenha feito, para regularizar a situação do seu município perante a Receita Federal, né? Então, este é aqui o objetivo, né, desta, deste vídeo, desta gravação. Então, eu vou agora aqui, então, compartilhar uma tela com vocês para que a gente possa justamente eh, tratar, né, desta situação, tratar aí do que tem que ser feito. Então, orientações práticas para a regularização dos fundos da criança e da pessoa idosa de São Paulo. Eu acabei não me apresentando, meu nome é Marcos Gregório, né? Eu sou responsável pela área de cidadania fiscal aqui na Receita Federal da oitava região fiscal, que abrange o estado de São Paulo, né? E, e aí, uma das, uma das atividades que nós fazemos na área de cidadania fiscal é justamente orientar os municípios com relação a esta regularização, né? Nós ainda temos muitos municípios paulistas, nós temos aí pouco menos de 200 municípios que ainda não regularizaram o Fundo da Criança e pouco mais aí, pouco menos da metade dos municípios paulistas que não regularizaram o fundo da pessoa idosa. Então, tem aí ainda muitos municípios que precisam regularizar essa situação, né? Inclusive, assim, qual é a maneira, né? Como é que eu faço para saber se na minha cidade o fundo já está regularizado ou não? A maneira mais simples de fazer isso é abrir a declaração do imposto de renda, né, baixar o programa do imposto de renda de pessoa física, a última versão, 2024, e procurar lá, né, na ficha doações diretamente na minha declaração, e ali ele vai abrir a aba por um município e procurar o seu município ali. Se o seu município consta naquela lista,
é porque, e há uma lista para o fundo da criança e uma lista para o fundo da pessoa idosa. Então, se o município, se ao abrir ali, né, aparece o seu município, é porque ele está regularizado. Se ele não aparece, é porque ele não está regularizado. Basicamente, essa é a maneira mais segura de se verificar se o seu município está ou não está em situação regular. Mas vamos então aqui à apresentação. O objetivo aqui é apresentar de forma integral todas as etapas, né, as principais etapas, melhor dizendo, que o município precisa fazer para regularizar o fundo, né? É, Lembrando que para que o município regularize o fundo, ele vai precisar observar uma série de procedimentos e vai precisar informar isso para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é o ministério responsável por acompanhar, né, as políticas da área da criança e da pessoa idosa, e o ministério é que vai depois informar a Receita Federal. Mas a gente vai ver isso ao longo da apresentação. Então, a gente sempre trabalha aqui explicando esses degraus, né? Então, são 4 degraus, são 4 etapas que o município precisa fazer para regularizar o fundo. E aqui, como a gente sempre diz em nossas palestras, a ordem dos tratores altera o viaduto. Então é preciso que o município observe na ordem esses passos, sob pena dele ter problema e não conseguir fazer essa regularização, tá? Então, pegando aqui a visão geral, então a primeira coisa que o município tem que fazer é a criação da lei, depois ele precisa criar o CNPJ, depois vai abrir uma conta bancária e depois vai informar isso para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania por meio de um cadastramento específico. Nós vamos tratar aqui de cada um desses pontos ao longo dessa apresentação. A primeira etapa é criar a lei, né? O fundo público, ele é um fundo criado por lei. Então, a primeira coisa que o município tem que fazer, caso ainda não tenha feito, né? Essa live vai, essa apresentação, ela deve chegar em muitas cidades, então tem situações variadas, mas se o município ainda não tem uma lei que criou o fundo, tem que criar essa lei, por meio de, né, no esquema normal de uma lei municipal, uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, pelo prefeito. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, cria-se a lei ali. É, Caso eventualmente no município não tenha ainda o conselho, né? Caso ainda não tenha o conselho de direitos, a lei cria as duas coisas, cria o conselho e cria o fundo. Caso eventualmente já tenha o conselho, é comum às vezes que o município já tenha o conselho, mas não tenha o fundo, a lei só cria o fundo, né? Então, importante. Após a criação da lei, né, aprovada ali pelo Parlamento Municipal, pela Câmara Municipal e o prefeito sancionando, tem que se criar o CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O fundo precisa ter um CNPJ específico. Não pode aproveitar um outro CNPJ de outro fundo, né? Então não dá para aproveitar o CNPJ do fundo da solidariedade, o fundo da assistência, qualquer outro CNPJ. Tem que ser criado um específico para esse fundo. E aí é preciso observar, né, os normativos da Receita Federal. O CNPJ é um cadastro gerido pela Receita, e aí há basicamente 2 normas aqui, a gente não vai ter como detalhá-las, mas é importante mencionar, que é a IN 2119, IN é a Instituição Normativa de 2022, que trata dos procedimentos relacionados ao CNPJ, e a IN 2022 de 2021, que trata da entrega de documentos digitais. A gente vai falar isso depois, mais para frente, em relação como que você dá entrada num processo digital. É, Mas são essas 2 normas, né? Essas 2 normas são importantes para que, na hora de se criar o CNPJ do fundo, são normativos que precisam ser observados. E aí, a gente não vai ter como, nessa gravação,
detalhar demais os procedimentos do CNPJ. A gente vai tentar tratar aqui das questões fundamentais. E aí tem algumas questões que é importante desde já destacar, que são essenciais em relação ao CNPJ do fundo. A primeira coisa, o CNPJ ele precisa ter um nome empresarial, né? Empresarial não é nome da empresa, é nome da entidade, que estabeleça claramente a condição de fundo dos direitos da criança e da pessoa idosa. Aqui já a lei tem que estar assim, né? Então, quando você vai abrir o CNPJ, você tem que colocar ali na criação do CNPJ o mesmo nome que está na lei. Então, na lei, o nome oficial do fundo, que tem que ser o mesmo que se coloca no CNPJ, tem que claramente destacar, tem que ficar evidente que se trata de um fundo da criança e da pessoa idosa. Então, não há um texto padrão obrigatório, né? Tem algumas situações do CNPJ que a legislação obriga que a entidade tenha um nome específico. Aqui não. O legislador não obriga, mas tem que ficar evidente no nome que o município escolher que se trata de um fundo da criança ou um fundo da pessoa idosa, fundo do direito da infância, fundo da criança, enfim, fundo do idoso, fundo da pessoa idosa, que é o termo hoje utilizado. Mas seja qual for a variação, tem que ficar claro que se trata de um fundo de direitos daquela política, da criança ou da pessoa idosa. Depois, a natureza jurídica do fundo público. Aqui não tem meio termo. Na hora que você vai selecionar a natureza jurídica, é preciso selecionar aqui o código 1333. Não tem outro, tem que ser esse. Se você escolher um outro, na hora que você encaminhar o pedido, vai ser negado, vai ser indeferido. E uma coisa que parece óbvia, mas a gente informa porque tem casos que dá problema na prática, que é o domicílio, né, o endereço do fundo, né, toda pessoa jurídica tem que ter um endereço. O endereço do CNPJ, informado ali no pedido, tem que ser no mesmo município. Então, o Fundo de Direitos da Criança de Barueri, o endereço tem que ser de Barueri. Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas a gente tem casos que acontece de ser diferente, e aí, se isso acontecer, o pedido vai ser negado. Então, é uma coisa que a gente aqui destaca. Depois, esse é um ponto que dá muito problema nos pedidos. Quem é o responsável pelo CNPJ do fundo? É o prefeito. É o chefe do Poder Executivo Municipal ou alguém que ele nomear. Então, a pessoa que solicita o CNPJ, o titular do CNPJ, o responsável perante a Receita Federal daquele CNPJ em relação ao fundo, CNPJ do fundo, ou é o prefeito ou alguém que ele nomeia. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Eu vou falar disso ainda um pouquinho mais na frente. Mas gravem já que essa informação. Aqui no slide eu cito uma coisa que eu já falei, né? Que a lei pode criar o conselho e o fundo, eu já tinha falado isso. Outra coisa importante: o conselho, né? Ele não precisa do CNPJ. É muito comum as prefeituras entrarem com pedido do CNPJ do conselho. Ela dá entrada, em vez de ela colocar lá Fundo dos Direitos da Criança, Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, ela coloca lá conselho. O conselho, apesar de ser um órgão público, ele não necessita de CNPJ. O CNPJ é para o fundo, tudo bem? Então a lei ela cria o fundo, o CNPJ é do fundo e o responsável por esse CNPJ do fundo é o prefeito ou alguém que ele nomear para gerir o fundo. É muito comum, por exemplo, eu vou falar isso novamente mais para frente, mas já menciono aqui. É muito comum no pedido do CNPJ a pessoa encaminhar a nomeação do presidente do conselho. Não tem nada a ver. Quem responde pelo CNPJ ou é o próprio prefeito, porque é o titular da prefeitura, ou alguém que ele nomeia. Nomeia como?
nomeia por meio de um decreto, nomeando especificamente para a gestão do fundo, independente do conselho. Tudo bem? Então, a gestão do conselho é uma coisa, o conselho é uma entidade paritária, né? Com membros do conselho do poder público e da sociedade civil, é outra coisa. O fundo, quem nomeia, quem é o gestor, ou é o prefeito, ou alguém que ele nomeia por meio de decreto. Tá bom? Aí aqui só indicar, eu não vou ter como nessa gravação detalhar o fluxo do pedido do CNPJ, mas algumas coisas é interessante a gente já falar. Basicamente, quando vai se abrir o CNPJ, há dois sistemas que a pessoa tem que acessar. Um é a Rede Sim. A Rede Sim é o sistema do governo, né, o sistema do governo federal para abertura de negócios, para abertura do CNPJ. Então é lá que você entra para fazer o pedido, para gerar o protocolo do CNPJ, né? Muito bem. E aí depois, como é que você encaminha a documentação? Hoje, todos os pedidos do CNPJ, como regra, são encaminhados por meio digital, por meio de processo digital. E aí, para encaminhar processo digital, o contribuinte vai acessar o ECAC, né, que é o nosso canal digital. Então, assim, resumidamente falando, a prefeitura ela vai entrar na Rede Sim, no site da Rede Sim, para gerar o pedido do CNPJ, de abertura ou de atualização do CNPJ, e vai encaminhar a documentação de maneira digital por meio do ECAC através de processo digital. Então, são dois sistemas que a prefeitura tem que acessar para poder entrar com o pedido de CNPJ. É, Lá na página da Rede Sim, você entrando lá, acessando lá www.gov.br/rede sim, ele abre lá a página e aí você tem ali abrir CNPJ, que é justamente para o caso de você que ainda nunca abriu, não tem ainda, não tem de fato ainda o CNPJ do fundo. Agora, se você já tem algum problema, tem alguma coisa que precisa corrigir, de repente o nome tá errado, precisa alterar a natureza jurídica, você de repente verificou ali que estava errada, não está, você abriu com uma outra natureza jurídica e não com 333, precisa corrigir, aí tem que procurar ali a parte de atualização, tá? Então, e aí no site da Rede Sim vai ter mais informações sobre os procedimentos, tanto para abertura de CNPJ quanto para alteração do CNPJ, tá certo? Também aqui é importante mencionar que para acessar o ECAC, né, para você realizar serviços por meio do ECAC, hoje, assim como para outros serviços do governo federal, você precisa é, cadastrar a sua conta no GovBR, né? O GovBR hoje é o sistema de validação do governo federal para a utilização da maioria dos serviços públicos federais, né? E aí você tem ali uma classificação de três níveis: o bronze, prata e ouro. Bronze para acessar serviços mais simples, prata e ouro para serviços mais complexos. Serviços que exigem mais sigilo, né? E aí, no caso da, é, da entrada de processos digitais, você precisa ter pelo menos o acesso de nível prata. Então, o prefeito, o gestor nomeado ou alguém que for ali, de repente, designado por procuração, precisa ter um acesso pelo menos no nível prata para poder acessar o ECAC e poder protocolar um processo digital, né? A gente não vai ter como entrar aqui em maiores detalhes a respeito do Gov, mas eu deixo aqui
um site, né, para quem quiser entender melhor o que precisa fazer. De repente eu ainda não tenho a conta Gov, ou tenho a conta Gov no nível bronze, preciso subir para o nível prata, para o nível ouro. Aí tem um site aqui, né, www.gov.br/governo digital, /pt-br, identidade, conta-gov-br, níveis, da conta gov-br. Então, tá aqui, aqui você consegue ter mais informações do que você precisa fazer para poder elevar o padrão da sua conta gov-br ou criar a conta, né? Então, resumindo, né, como eu disse, a gente não tem condição aqui de detalhar esse fluxo, né? A gente deu aí um pouco o caminho das pedras, mas o que é importante frisar? São duas, são dois sistemas. Em cada um dos sistemas você vai fazer uma coisa diferente. Na rede sim, você vai fazer a solicitação do pedido, que é, digamos assim, o protocolo do pedido do CNPJ, né, de cadastramento ou alteração do CNPJ. E no ECAC você vai formalizar o pedido, vai encaminhar a documentação, né, o protocolo junto com a documentação, de maneira digital, por meio do ECAC, por meio de um processo digital. A gente também não vai ter como falar aqui no detalhe de como que você abre um processo digital, né? Porque aí, depois que você gera ali o pedido no site da RedeSim, você precisa abrir um processo digital e aí precisa fazer a juntada da documentação nesse processo digital. Então eu coloco aqui também, trago aqui também a página da Receita, né? Que trata ali dos processos digitais. Então, entrando ali no site da Receita, eu estou deixando o link aqui, na apresentação, o contribuinte consegue acessar, né, e saber o que tem que fazer para cadastrar e depois juntar a documentação em um processo digital dentro do ECAC. Então, é, são esses os procedimentos aí, ou o caminho das pedras, para que você compreenda o detalhe de cada procedimento, para que você possa dar entrada no CNPJ ou alterar eventualmente o seu CNPJ. No entanto, a gente vai só mencionar aqui algumas coisas em relação à documentação, né? É muito comum as prefeituras darem entrada no pedido e esse pedido ser negado por erro na documentação. Talvez é o que mais dá problema. A prefeitura até consegue gerar o pedido, até consegue encaminhar a documentação, mas encaminha a documentação errada. Então, trago aqui dois exemplos básicos de documentos que têm que ser entregues em duas situações distintas, né? Então, no caso, quando o prefeito é o próprio responsável ou quando é alguém que ele nomeia. É claro, eu estou aqui fazendo uma gravação geral, eu não estou analisando um caso concreto de uma cidade, então pode ser que no caso concreto tenha alguma outra documentação mais específica que faça sentido naquele caso. Estou trazendo aqui uma visão mais geral, o que precisa ser encaminhado de documentação de modo geral, tá bom? Então, no caso aqui, opção um, quando o próprio prefeito é o gestor. Então, o prefeito não vai nomear ninguém para ser gestor, ele mesmo vai ficar como gestor do fundo. Nós temos casos assim. O que você precisa juntar de documentação, né? Então, primeiro, o protocolo, né, que é gerado ali na rede sim, e dependendo de como que você cadastra, ele vai ser chamado de DBE, Documento Básico de Entrada, ou Protocolo de Transmissão. Depende lá de algumas questões de como que você protocola, isso lá na rede sim, eles explicam. Tendo o prefeito como responsável. Então, quem que vai assinar esse protocolo? É o responsável pelo CNPJ. Se é o prefeito, quem assina é o prefeito. Bom, então vai juntar o protocolo, mais a lei que cria o fundo e eventuais alterações. Então, se a lei foi que então, no caso, um exemplo, o município nunca criou o fundo, mas a lei já é antiga e já teve alterações. Você tem que juntar toda a documentação. A lei que criou
e as leis e eventuais alterações posteriores. Você manda tudo, certo? E um detalhe: precisa constar a publicação em diário oficial. Não adianta mandar a lei e não mandar o comprovante da publicação em diário oficial. Marcos, mas na minha cidade não tem diário oficial, como o de Brasília, não sei o quê. Com certeza, há algum tipo de validação na sua cidade que faz, às vezes, o diário oficial. Pode ser que seja um livro da Câmara, pode ser que seja um carimbo, pode ser que seja um protocolo, pode ser que seja uma publicação na internet. Na sua cidade, há algum tipo de validação que faz a função do diário oficial. Esse comprovante você precisa juntar. Por quê? Porque esta data é a data da publicação em diário oficial que vale como data da criação do fundo, tá bom? Então precisa juntar isso quando você mandar a documentação. Aqui, juntamente com o termo de posse do prefeito, né? Documento de identificação do próprio prefeito, RG ali, enfim, documento de identificação do prefeito. E aqui uma coisa que não é obrigatório, mas a gente recomenda. Porque, via de regra, em geral, o prefeito nomeia alguém para ser gestor do fundo. Quando ele não nomeia, a gente recomenda que você escreva isso, coloque ali um texto, junto com isso, explicando que o prefeito não nomeou ninguém para ser gestor e é ele mesmo o próprio gestor. Isso não é obrigatório, é mais uma recomendação para ajudar o analista na hora que ele for fazer a análise, para ele entender que não é que está faltando o documento do gestor, o prefeito é de fato o próprio gestor do fundo. E no segundo caso, quando há um gestor designado pelo prefeito. Nesse caso, então, quem que assina o documento básico de entrada, o protocolo de transmissão? Não é o prefeito, é o gestor que ele nomeou, certo? Então muda isso. Também aí junto também, como eu expliquei, a mesma coisa, a lei que criou o fundo e eventuais alterações, sempre juntando ali a publicação de diário oficial ou o equivalente ali naquela cidade. E aí o documento de identificação do gestor, não do prefeito, porque é ele que está assinando, é ele que é o responsável, não o prefeito, e o decreto nomeando ele como gestor. Repito, não é o comprovante do presidente do conselho, não é nada. É o documento que o prefeito nomeia aquela pessoa como gestora do fundo. Pode até ser que na prática essa pessoa que é gestora que foi nomeada também faça parte do conselho, também presida o conselho, mas uma coisa, outra coisa e outra coisa. Para o fundo, o que interessa é o documento que comprova a nomeação do gestor do fundo, independente de como esteja a situação do conselho. Tá certo? Então, esses são os documentos básicos nos dois casos, né? Quando o prefeito é o gestor e quando o gestor é alguém que o prefeito nomeou. Então, a gente procurou detalhar aqui o quanto possível, né, numa apresentação desse tipo, né, os procedimentos aí para a criação do CNPJ. Então, falar um pouquinho da conta bancária. Então, o terceiro passo é a conta bancária. Como eu mencionei no começo, tem que observar o fluxo. Não dá para abrir a conta sem ter o CNPJ. Não dá para abrir a conta sem regularizar o CNPJ. Então, tem que seguir essa ordem. Primeiro você cria a lei, né? Ou faz ali alguma alteração na lei se tiver alguma coisa errada. Depois você cria o CNPJ, ou você altera o CNPJ se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida. Depois você vai abrir a conta. Por quê? Porque a conta tem que estar vinculada ao fundo. Esse também é um problema que acontece muito. É muito comum o município abrir o CNPJ correto e depois aproveitar uma conta já existente, uma conta do Fundo de Solidariedade, uma conta da prefeitura qualquer, né? Para não ter ali custo. Não pode. A conta bancária do fundo tem que ser específica para o fundo
vinculada ao CNPJ do fundo. O titular desta conta é o próprio fundo, tá bom? E aí algumas questões aqui, complementares. Então, a conta precisa ser aberta em uma instituição financeira pública, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Para fins exclusivos de recebimento de doações, de acordo com a legislação vigente, e como eu mencionei, titular da conta é o próprio fundo. Maiores informações aqui, alguma dúvida mais específica em relação à conta, aí precisa conversar lá no banco, né? Essa parte já não é aqui, a gente está aqui esclarecendo, mas não se trata de uma questão aqui que está na gestão da Receita Federal. Muito bem, depois que você então criou a lei, bonitinho, do jeito que a gente está aqui explicando, criou o CNPJ ou regularizou o CNPJ, do jeito que a gente está aqui explicando, e que você abriu a conta bancária, né, tendo como titular o próprio fundo em banco público, aí você pode fazer o que a gente chama de cadastramento do fundo no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, essa é a última etapa, tá? Você só vai informar, você só vai fazer esse cadastramento, você vai encaminhar essas informações para o Ministério depois que você tiver certeza que as três etapas anteriores estão todas corretas. Então é muito importante ter esse cuidado. É, é, Primeiro, de se certificar que está tudo certinho nas etapas anteriores, para que você possa fazer essa última. E aí, aqui uma orientação que a gente dá. Quando você for fazer esse cadastramento, a gente vai falar um pouquinho dele agora, é importante, melhor, é fundamental que a pessoa que for fazer, que for preencher um formulário, porque é um formulário digital, eu vou mostrar para vocês aqui. É fundamental que a pessoa tenha em mãos todos os documentos relacionados ao fundo. Tenha em mãos a lei, tenha em mãos o cartão do CNPJ, né, o cadastro CNPJ, tenha em mãos dados bancários, tá? E tenha muito cuidado e muita atenção para preencher esse formulário. Então, pelo amor de Deus, não faça isso com pressa. Não delegue isso para qualquer pessoa. Preencha o formulário, peça para alguém revisar, cheque linha por linha para saber se você informou tudo certinho antes de você encaminhar. Por que que eu estou falando isso para você, gestor, gestora da prefeitura? Porque é muito comum a prefeitura fazer tudo certo, criou a lei, criou o CNPJ, criou a conta bancária e na hora de preencher o formulário por um erro no formulário, por um erro ali no CNPJ, na conta bancária, um erro de dígito, qualquer coisa, o município ficar de fora da declaração. Imagine você depois de todo esse trabalho, porque você errou o preenchimento de um formulário, o seu município ficar um ano sem poder fazer campanha, sem poder receber recursos. É uma coisa inaceitável, né? Então, é muito importante que esta última etapa seja feita com muito cuidado, revisada por uma, duas, três pessoas, né? Tendo em mãos os documentos já todos corretos das três etapas anteriores, para que você não tenha nenhum problema e encaminhe tudo certo e no ano que vem o seu município apareça bonitinho ali no programa do Imposto de Renda à Pessoa Física. Tá certo? Então, esse cadastramento, então, tem como objetivo regularizar a situação cadastral dos fundos junto à Receita Federal para que possam receber os valores, né? Possam aparecer ali no programa. Então, o município vai encaminhar essas informações para o Ministério por meio de um formulário eletrônico, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, depois, o Ministério consolida essas informações todas e aí ele encaminha por meio próprio para a Receita Federal para que ela inclua isso no programa do imposto de renda. Então, é um formulário eletrônico, cada, cada, cada área tem o seu, nós vamos ver aqui que o
Os fundos da criança vão ter um formulário próprio, geridos, gerido pelo CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, e o fundo da pessoa idosa vai ter um formulário gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Tudo bem? Nada de usar um formulário de um para outro, né? Cada macaco no seu galho. E aí há um prazo para isso ser feito. É até o dia 15 de outubro. Então você que ainda não regularizou, você tem até, eu não sei quando que você está vendo essa apresentação, mas você tem até o dia 15 de outubro para proceder aí às regularizações para que tudo fique certo. Tá certo? E aí, né, quem que vai fazer quem que vai preencher esse formulário é alguém ali que o gestor do fundo designar, ou até o próprio gestor. Eu vou agora então entrar aqui, eu vou então agora descompartilhar a apresentação para mostrar para vocês aonde que está, aonde que você acessa esse formulário. Eu até coloquei aqui na apresentação um caminho, mas como nós estamos gravando, eu achei oportuno mostrar no site, né? Então, como é que você faz para acessar esse formulário? Então, você vai acessar a página do Mais Brasil. Então, vocês estão vendo aí na tela, né? Essa é a página do Participa Mais Brasil, na verdade. Participa Mais Brasil é um canal do governo federal que agrega diversos colegiados, né? Que envolva participação popular, democracia direta, e é por aqui que você vai procurar. Então vamos procurar então primeiro aqui a página do Conanda. Então você entra aqui, Participa Mais Brasil, né? www.gov.br/Participa Mais Brasil. Vai abrir essa página que vocês estão vendo. E aí você vai entrar aqui em colegiados, né? Ele vai abrir aqui colegiados. Há uma série deles, né? O governo federal é muito grande. Nós vamos descer aqui. Isso aqui está em ordem alfabética. Nós vamos procurar aqui o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Vamos descendo aqui devagar, senão a gente passa, deixa passar. Vamos aqui. Aqui. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente clica aqui. Ele abre a página do Conanda, né? A página do Conselho. A gente desce aqui a barra de rolagem, cadastramento de fundos. Ele vai abrir aqui a página e aqui no final tem aqui formulário para cadastramento e recadastramento. Clique aqui para cadastrar ou recadastrar. Marcos, eu não sei se a minha cidade já fez esse cadastramento. Recadastra, né? Você não sabe se preencheu, enfim, né? Não tem problema, você pode entrar aqui e recadastrar. Então, aqui está o formulário. O formulário não tem nenhum tipo de controle de acesso, né? Ele é aberto, né? Até, na minha opinião, é uma coisa um pouco insegura, mas tudo bem, é como tá. E aí aqui você vai preencher os dados, né? Então, eu não vou aqui falar de cada um, mas ele vai pedir aqui dados básicos do responsável pelo preenchimento, né? Dados do órgão, da secretaria ao qual o fundo está vinculado. Ele pede e-mail de quem cuida do cadastro. E aí aqui ele vai tratar embaixo de informações primeiras ligadas ao CNPJ, né? Ele vai aí aqui ele até coloca em vermelho algumas orientações. Então ele coloca aqui, por exemplo, como tem muito erro, então ele faz questão aqui de um pouco relembrar o gestor antes dele mandar, para ele checar se tá certo. Olha, então tá certo mesmo o CNPJ? Então ele coloca aqui a natureza jurídica correta, né, no caso de municipal, enfim. Pede aqui para colocar o número do CNPJ, que estado que é, o nome do município, enfim. O CPF do gestor do fundo, que é justamente a pessoa que responde pelo CNPJ, enfim. Pergunta se é municipal ou estadual, né? A data que está atualizada, a data do dia que ele for preencher.
Então, primeiro aqui, então, dados gerais, depois dados do CNPJ e depois dados da conta bancária, dados bancários, né? Aqui é onde costuma dar mais problema, tá? O pessoal preenche errado aqui. Então, é importante aqui preencher corretamente, né? Então, aqui colocar o código do banco, né? Que banco que é, se é o Banco do Brasil, se é Caixa, enfim. Agência, né? Agência você sempre coloca sem dígito. A conta você coloca sempre com dígito. Não coloca traço, tá? Não coloca traço, mas tem que colocar o dígito. Então, é importante. Então, a agência sem dígito, a conta com dígito, não precisa colocar o traço. E aqui ele pede para colocar, para anexar o comprovante da conta bancária, o cartão, o extrato, alguma coisa assim, né? Perguntei quem é o titular da conta, que é a mesma pessoa que responde pelo titular da conta é o próprio fundo, né? Então, é o próprio fundo aqui que é o titular, né? É, E aqui, dados de endereço e tal. Então, são várias coisas aqui. Precisa preencher tudo com muito cuidado e atenção, né? Para não ter problema, né? E no final aqui, ele pede para você firmar, né? Então, embora isso aqui é digital, a pessoa que está preenchendo, ela está assumindo responsabilidades legais pelas informações, tá? Então, ela está aqui declarando sobre as penalidades da lei de que tudo que ela está dizendo é correto, é fidedigno. E aí, ela envia. Então, antes de enviar, é importante preencher, é importante revisar, é importante estar com os documentos em mãos relacionados à lei que cria o fundo, principalmente em relação ao CNPJ e à conta, mas é bom ter a lei também, revisar para mandar certinho. Tudo bem? Então, esse é o formulário da criança. Esse formulário é designado para os fundos da criança e adolescente que ainda não foram cadastrados ou tiveram algum problema e precisam ser recadastrados, né? É, é muito comum, por exemplo, o município que até já fez tudo isso, mas teve algum problema na conta bancária, no CNPJ, a conta mudou, por exemplo, então ele precisa recadastrar. Então, tem isso também, né? É, Marcos, precisa fazer esse cadastramento todo ano? Não. Se o município cadastrou uma vez, tá tudo certinho, não teve nenhum tipo de mudança, né, em nenhum dado da lei, do CNPJ ou da conta, ele não precisa ficar recadastrando, não. Né? Ele só recadastra se tiver tido alguma alteração que precise ser informada. Né? E aí, claro, se ele precisar fazer um recadastramento, ele tem que preencher tudo de novo. Não é, só deu problema, só alterou o número da conta. Então posso deixar o resto em branco? Não, tem que preencher tudo, né? Todos os campos. Muito bem, vamos ver então agora em relação ao fundo da pessoa idosa, que é um outro formulário. Então aqui, voltamos aqui para o Participa Mais Brasil. Vamos fazer o caminho das pedras novamente, mas agora olhando para o Conselho da Pessoa Idosa. Então a gente vem aqui em colegiados novamente e vamos descer agora a barra de rolagem procurando o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Então vamos devagar aqui para a gente não passar. Aqui, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A gente clica aqui, vê que a página já é um pouco diferente, porque é outro conselho. E aí, dessa barra de rolagem aqui, vamos procurar cadastramento de fundos. Está aqui. Ele abre aqui, acesse o formulário de cadastro. Então, repara que é um outro layout aqui do site, porque é uma outra coisa, né? Criança é criança, pessoa idosa é pessoa idosa. São coisas diferentes. São pessoas diferentes. Então, aqui abre o formulário. Repara que ele já é um pouco diferente, ele é parecido, mas não é igual, né? Então, aqui, formulário de cadastro Fundo da Pessoa Idosa de 2024.
E os dados são parecidos, tá? É, Ele vai colocar aqui algumas outras coisas, mas vai perguntar o estado, o município, o nome do conselho. Aqui ele já pede, por exemplo, o número e ano da lei que criou o fundo. Então tem que ter a lei que criou o fundo da pessoa idosa em mãos, né? Pede dados pessoais aqui, dados da secretaria, endereço e tal. E depois a mesma coisa, dados do CNPJ, né? Ele pergunta, né, o município possui fundo ou não, que é, é claro que tem que, se não possui, não há que nem preencher esse formulário. Pede informações do nome do gestor, CPF do gestor, né? Na verdade, até retificando aqui, ele coloca num campo só, uma série de informações. Então, ele pede dados do gestor, dados da lei. Aí sim, pede o CNPJ. Aqui, diferentemente, olha que tem uma diferença já do outro formulário. Aqui ele pede o comprovante de inscrição do CNPJ. Ele pede que você junte aqui, né, em PDF, o cartão do CNPJ, o comprovante de inscrição do CNPJ. Depois ele pede dados da conta, né, o banco aqui. Aqui ele já abre para você selecionar o banco. Pede para colocar a agência sem o dígito verificador, né? Então, ele fala aqui, né? Sem hífen, ponto e sem o dígito verificador, que deve ser inserido se houver no campo separado abaixo. Então, reparem você que cada formulário tem um estilo próprio. Então, você precisa ver o que você precisa informar no formulário da pessoa, da criança, no caso de você que é gestor do fundo da criança, e tem que ver o que é pedido no formulário da pessoa idosa. Então não é igual, gente. Precisa prestar atenção no que cada formulário está pedindo, tá? Então, aqui no caso do fundo da pessoa idosa, ele já traz aqui algumas orientações mais específicas, né? Então, é, dígito verificador da agência, conta bancária, aí ele fala aqui, o número da conta bancária deve ser inserido com no máximo 19 algarismos, sem código de operação, sem hífen, ponto e sem o dígito verificador, que deve ser inserido no campo abaixo. Então tem um campo aqui só para o dígito. Então, repara que no caso do formulário da pessoa idosa, ele é mais detalhado, tem que prestar atenção em tudo que está sendo orientado aqui, tá? Tem que seguir o que o formulário está mandando fazer. Tipo da conta, aí ele pede também para juntar o comprovante com o extrato, alguma coisa, né, com os dados da conta, assim como no outro formulário da criança. Dados pessoais aqui, né, de quem está preenchendo, a mesma coisa, firmando ali, sob as penas da lei, que as informações são fidedignas. O que eu falei para um, vale para o outro. Antes de você encaminhar, preenche, revise, peça para uma outra pessoa revisar, para ver se ele encontrou algum erro, confronte com os documentos em mãos, né, da lei. Aqui no caso, você vê que no caso do fundo da pessoa, ele pede mesmo informações da lei, então tem que estar com a lei na mão mesmo. Confrontar também os dados do CNPJ e também os dados da conta. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, checa tudo certinho. Aí então, estando tudo certo, os três passos todos feitos corretamente e os dados informados correto, aí você clica em enviar e aí não vai ter erro. Então, isso tem que ser feito até o dia 15 de outubro. Então, até dia 15 de outubro, os municípios que não estão regularizados precisam observar esses procedimentos que eu tô mencionando aqui. Vamos voltar então aqui para a apresentação para a gente poder ir chegando aqui na, na finalização da nossa apresentação. Então vamos voltar aqui para os slides. Eu coloquei aqui nos slides, né? Você que está recebendo essa gravação, você vai receber também a apresentação em PDF, né? Então eu deixei aqui na apresentação o caminho para você acessar, mas vocês viram aqui na gravação. Então isso aqui eu vou passar direto, né? Mas fiz questão de deixar também na apresentação o, o caminho. Aqui eu também printei a tela do formulário, mas vocês já viram o formulário ao vivo e a cores ali no site, né? Então,
só passando aqui. Então, algumas observações, né? Então, como eu já fui mencionando, não há necessidade de preencher a ficha anualmente, a não ser que tenha que fazer alguma atualização, né? É, E caso seja necessário fazer alguma atualização, a ficha tem que ser novamente enviada com todas as informações devidamente preenchidas. Então, resumindo, né? Finalizando aqui a nossa apresentação, quais são os quatro pontos que você precisa ticar para que o fundo seja regular perante a Receita Federal para fins da participação na campanha de destinação na pessoa física, né? Na declaração de imposto de renda da pessoa física, para que o município possa receber doações diretamente na própria declaração, que a gente tem tanto incentivado, né, essa prática. Então, primeiro, criado por lei municipal, aprovada na Câmara, sancionada pelo prefeito. Depois, devidamente inscrito no CNPJ, com natureza de fundo público, natureza 1333, com a estação cadastral ativa, né? Possui conta bancária específica, aberta em instituição financeira pública, registrada sob o CNPJ do fundo. Então, a conta tem que ter como titular o próprio fundo. E devidamente cadastrado junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania até o prazo de 15 de outubro, para que ele possa ir constar na declaração de imposto de renda do ano que vem. Então, a gente está então aqui finalizando a nossa apresentação, né? Deixa eu descompartilhar aqui. Então é isso. Essa gravação, essa apresentação teve como objetivo apresentar as principais etapas para que os fundos, para que as prefeituras possam regularizar os seus fundos no prazo até 15 de outubro e, portanto, regularizando, possam aí participar da campanha de destinação no ano que vem. Então, pedimos, né, a você gestor, né, você que trabalha com a gestão de fundos na sua cidade, que verifique, né, se o seu município está regularizado ou não, se ele aparece lá no programa do imposto de renda, né, ou não, e havendo algum problema, né, ou se de fato no seu município ainda o fundo não foi cadastrado, que você faça aí esses procedimentos todos nesses próximos dias, para que o município possa, no ano que vem, aparecer na declaração e a sua cidade possa aí sensibilizar o seu munícipe, o seu cidadão, para que ele possa ajudar tão importantes projetos, né, ligadas a essas duas áreas que são sempre essenciais, né, a criança e a pessoa idosa, por meio dessa, 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 dessa facilidade que é destinar uma parcela do imposto de renda da pessoa física diretamente na declaração, né? Então, para que o seu município possa participar da campanha, cabe a você, gestor, cabe a você, gestora, regularizar a situação do seu fundo até o dia 15 de outubro. Uma ótima tarde a todos, uma boa sorte e a gente permanece aqui, enquanto Receita Federal, enquanto equipe de cidadania fiscal, à disposição das cidades para esclarecimento de outras dúvidas. Um grande abraço.